Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma grande HQ que chegou por aqui. Grande mesmo, tá? É Somna, um primeiro lançamento da nova player do mercado internacional, da nova editora internacional de quadrinhos, que é a Distillery. E aqui no Brasil, lançado pela Comic Zone, né? Até outro dia esse quadrinho estava em pré-venda. E ele encontra-se à venda na Amazon, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar depois de ver tudo que eu vou falar a respeito desse quadrinho e quiser adquiri-lo através do nosso link, você não paga nada mais por isso e dá aquela moralzinha aqui para o canal para a gente continuar produzindo conteúdo. Por que que eu já comecei dizendo que Somna é um dos grandes quadrinhos desse começo de ano, né? Porque primeira credencial é ele ter sido um dos vencedores do Eisner. Segundo, que essa vitória vem como reconhecimento ao trabalho de duas grandes artistas que são Beck Clunan e Tula Lotay. Terceiro, que estamos passando por um período de revisitar momentos delicados da história e esse quadrinho trata sobre um desses momentos, né, que é o período da Inquisição. A Inquisição é um movimento político religioso que acontece ali no começo, da metade do século XII até o começo do século XVIII. Essa história em si, focada na Ingrid, no seu marido Roland e na sua amiga Narra, é isso? Marra. Vai ser bem mais da fase moderna da Inquisição e nos Estados Unidos ainda, acho que é época da colônia e tudo mais. Então a gente vai conseguir perceber o quanto esse foi um momento delicado para a humanidade e especialmente para as mulheres, né? Beck Clunan e Tula Lotay vão contar aqui a história desta moça que é Ingrid. Ingrid é a protagonista perfeita. Ela foi feita para você simpatizar com ela. Ela foi feita para a gente gostar dela. Ela foi feita para a gente se tornar cúmplice dela. Principalmente porque a gente está vivendo numa época completamente diferente, será? Da época que essa história se passa. Essa moça Ingrid, ela é casada com o Roland e o Roland tem um papel ali de ser o braço da lei em um município, né? Em um distrito, em uma vila. E como todas as outras vilas naquela época, eles estão envoltos em processos em tribunais da Inquisição. A gente vai começar a história vendo esse marido da Ingrid indo para um tribunal do júri, indo exatamente executar, né, uma pessoa que foi condenada à fogueira por prática de feitiçaria. Essa pessoa é obviamente uma mulher, porque a ideia é caçar as bruxas. Esse tema da caça às bruxas é um tema recorrente na cultura pop, na indústria do cinema, em livros, em peças. Aqui no Brasil mesmo tem um outro quadrinho que eu queria recomendar também, que é o Salem, que foi lançado pela Dark Side e também versa sobre esse tema. É uma obra muito interessante. Ele foca naquele episódio das bruxas de Salem, que também já virou filme com a Winona Ryder e o Daniel Day-Lewis, salvo engano. Agora voltando para Somna, Ingrid vai ter a sua vida virada de ponta cabeça porque ela vai começar a ser assediada através dos seus sonhos por uma criatura que promete algo que ela não sabe nem sequer e nem que poderia desejar, que é conhecer a si mesma, experimentar novas sensações, explorar as nuances do prazer no seu corpo e no corpo do seu companheiro. Ou seja, temos uma entidade erótica, que aparece nos sonhos da nossa protagonista e começa a sussurrar no ouvido dela de que é possível viver outras coisas, de que é possível experimentar outras sensações, de que é possível ter outros prazeres. E essa delicadeza com a qual as artistas vão conduzindo essa trama e costurando esse enredo é uma delicadeza que ao mesmo tempo convida a gente e deixa a gente com vontade de experimentar essas mesmas sensações da Ingrid, mas faz também com que a gente reflita sobre as nossas percepções. Aqui em Somna, a gente tem uma história que, apesar de contar um período muito conturbado da sociedade ocidental, ele também dialoga com a nossa busca por uma liberdade.
como essa liberdade de uma pessoa que se sente oprimida por aqueles que ela ama, no caso a Ingrid pelo seu marido, oprimida por aqueles seus desejos mais íntimos, os sonhos personalizados nessa figura misteriosa que às vezes parece um anjo, outras vezes parece um demônio, mas o fato é que ele é uma criatura sedutora, né? E depois a gente vê isso projetado na amiga dela e em outro personagem que a gente vai ver mais pra frente. Essa trama envolvendo a amiga Narra, eu não sei o nome dessa protagonista, dessa coadjuvante, e um outro rapaz, vai ser a mola propulsora para essa história nos conduzir e sair daquele campo que é o campo da vida íntima da Ingrid e nos levar para o campo da fogueira santa da Inquisição. Pecados serão cometidos, seduções, traições, assassinatos. Esse é um quadrinho que poucas vezes a gente vai ter dúvida do que acontece na realidade, do que acontece na imaginação, na cabeça ou nos sonhos. Por quê? Porque as artistas fizeram um revezamento muito claro do que é os momentos de ternura, de paixão, e o que são aqueles momentos onde o mundo real, a realidade, as coisas mundanas se fazem presentes. As duas artes, elas dialogam para que fique claro para o leitor a experiência na qual ele está sendo convidado a trilhar aqui. Esse é um quadrinho com 168 páginas, capa dura, um papel couché de muito boa gramatura, totalmente em cores, né? Aquele capricho editorial que a Comic Zone sempre entrega. A tradução aqui é do Érico Assis e todo o layout, a parte gráfica foi feita aqui então pelo estúdio Patinhas. O que eu posso dizer? A ganhador de um Eisner não necessariamente significa que é um dos melhores quadrinhos do ano, porque geralmente a gente só tem acesso a isso aqui depois quando é lançado no Brasil. Mas esse aqui, ele se credencia a ser um dos grandes quadrinhos do ano pela experiência de leitura que ele proporciona ao leitor. Em determinado momento, você se coloca no papel do Roland, que é o marido, e que precisa fazer a lei da Inquisição ser executada, porém, nesse caso, ele precisa executar a lei contra a sua própria esposa. Ele precisa lidar com o demônio que a seduziu e a possuiu dentro da sua própria casa. Isso sob pressão de toda uma comunidade, sob pressão de toda uma sociedade extremamente conservadora, sob pressão de uma igreja que manipulava e oprimia as pessoas para acreditar e reproduzir aquilo que ela achava ser a justiça divina. É um quadrinho com diversas camadas, é um quadrinho que vai tocar as pessoas de forma diferente. Eu acho que homens que tiveram alguma proximidade com a religião, com algum tipo de fé, vai entender esse quadrinho de um jeito. Mulheres que já tiveram algum tipo de preconceito, de opressão social, vão entender de outro jeito. E qualquer pessoa que lê vai ter aí a sua própria leitura. Obviamente vai ter sua própria leitura, mas o que eu quero dizer vai ter sua própria interpretação. O fato é, ninguém passa indiferente a uma obra como Somnia. Impactante, visualmente vibrante e no conjunto da obra extremamente interessante e necessária para os tempos de hoje, para que a gente não volte a viver em épocas onde as pessoas são queimadas nas fogueiras simplesmente por expressar seus desejos íntimos e suas sensações e querer realizá-las, né? Estou filosofando, não é essa a minha praia, eu gosto mesmo de falar de bi. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, se inscreva, afinal falar de bi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima.